Estamos aqui com a Manu Querino hoje, um dia muito especial, esse lançamento tão esperado desse livro, né, Anita Garibaldi, que toca o nosso coração, dessa mulher forte, guerreira, que traz muito ensinamento. Bem-vinda, Manu! Mais um lançamento, que lindo! Obrigada, Celina. Obrigada pela presença e por estar aqui mediando, né, essa divulgação com a gente. Que lindo! Eu quero que tu fale um pouquinho, né, de toda esse encantamento, né, de livro. Anita, tu como uma mulher também representando, né, em toda parte, toda a participação do livro, Manu. Isso. A ideia do livro As Faces de Anita, ela veio do Célio, né, do Célio de Oliveira, do Mariscão da Zimba, que trouxe essa proposta da gente fazer um livro divulgando a história de Anita Garibaldi, com destaque para o batismo de fogo, que foi aqui em Bituba, na Enseada, ali na Praia do Porto, lá nos anos de 1800, que eu vou esquecer o número agora, né, 1839, se eu não me engano, durante a Revolução Farroupilha. E junto com a história de Anita, não é uma grande novidade a história de Anita. Já temos muitos trabalhos, muitos livros, muitas pesquisas envolvendo essa história. A proposta foi justamente entrelaçar a história de Anita Garibaldi com as histórias de mulheres da atualidade. Então foram convidadas 10 mulheres para serem entrevistadas e contarem, junto da história de Anita, as suas histórias também. Então, nós temos aqui neste livro uma divisão de capítulos em que mescla os acontecimentos da vida de Anita Garibaldi com os acontecimentos, com as histórias dessas entrevistadas. A gente começa no primeiro capítulo falando sobre Anita Garibaldi, a sonhadora. Então, trazendo toda a infância da Anita, os primeiros anos da vida dela em Laguna, colocamos também o primeiro casamento, que ela foi levada ao casamento muito jovem, aos 14 anos, porque o pai dela faleceu e a família era muito grande, eles precisavam se sustentar, então foi uma forma que a família encontrou de se sustentar, levando a Anita ao casamento, né, para que tivesse alguém para que a sustentasse. Porém, esse casamento dela nunca foi um casamento feliz e os dois tinham ideias muito diferentes. Enquanto a Anita já vinha alimentada com os ideais do pai, desses ideais republicanos, o marido dela era imperialista. Tanto que ele se alista para lutar com os imperialistas, né, com o Império, e desaparece e nunca mais volta para Laguna. E a Anita, então, quando ela acaba conhecendo Garibaldi, né, em Laguna, e aqui essa história de amor começa. Então, esse é o cenário do nosso primeiro capítulo. Em seguida, então, a gente traz essa ideia de sonhos, porque esse primeiro capítulo trata dessa Anita sonhadora, idealista, de que está se descobrindo, né, como pessoa, como mulher. Então, a gente traz esse ideal para a primeira entrevista do livro, que é com a Edith Pacheco Alves, da Associação Raio de Luz, do Araçá, trazendo toda uma história de professora lá no início dos anos 60, 70, com toda a dificuldade de locomoção daqui, de Imbituba até Garopaba, toda uma relação também com cavalos, né, que a Anita amava cavalgar, então ela era uma professora que ia a cavalo, né, dar aulas. E a gente traz toda essa trajetória da dona Edith Pacheco Alves como essa inspiração de idealização, né, de uma mulher que hoje está à frente de um projeto em que toda uma comunidade é envolvida, um trabalho social muito, muito bonito. Em seguida, nós trazemos a entrevista da Neide, que a Neide conta também a sua história, de como ela ressignificou a vida dela através da recuperação da cultura das benzedeiras, da família dela, né, como a avó, como a mãe, que eram benzedeiras, e ela traz isso como uma forma de ressignificar a vida dela, e também através, novamente, né, da terapia com os cavalos, que ela faz hoje as terapias com os cavalos, de trazer essa conexão espiritual para as pessoas que buscam as terapias dela. Em seguida, a gente tem o capítulo da mulher guerreira, então começam os ideais de Anita se descobrindo como um soldado, né? Como uma guerreira mesmo, nos termos. Hoje a gente fala guerreira de guerreira da vida, né? Em vários sentidos. Mas a Anita foi
uma guerreira de fato que pegou em armas, né? Que alimentou canhões e que foi para verdadeiras batalhas. Então a gente traz essa história também. E aí, em seguida, nós trazemos quem é a mulher guerreira nos dias atuais. E aí nós temos duas entrevistas muito legais com duas mulheres indígenas que trazem também esse DNA da guerreira de fato, né? E que uma delas é a Vanessa, que trabalha com a defesa das línguas indígenas. Então, ela trabalha para manter essas línguas vivas, para divulgar essas línguas. Então, é uma entrevista bastante bonita com a trajetória dela nesse trabalho. Além da Mara Barreto, que fala sobre o trabalho dela como jornalista, como ativista ambiental para a proteção dos territórios dos povos indígenas, né? Então já temos aí um cenário bem interessante já nesses primeiros capítulos do livro. Depois nós falamos então do batismo de fogo, né, que é essa grande batalha naval, que foi a primeira batalha naval de Anita Garibaldi, que aconteceu aqui em Imbituba. Nós temos um monumento lá no Mirante da Praia do Porto, em homenagem a esse momento histórico. Então a gente traz nesse capítulo um resgate de como foi esse batismo de fogo. Como essa questão do batismo de fogo foi aqui, em seguida nós entrelaçamos com duas entrevistas sobre cultura açoriana, que também é a nossa cultura aqui do litoral, a cultura em que a Anita estava imersa, né? Então nós falamos sobre mulheres açorianas e sobre o resgate dessa cultura açoriana com a Cristiane de Jesus, que é presidente da Fundação de Cultura de Porto Belo, e também com a doutora Ana Coutinho, que traz vários elementos da cultura açoriana em Santa Catarina, né? São duas mulheres que lutam bastante pela preservação e pela valorização da cultura açoriana no nosso estado. Então são duas entrevistas também muito ricas de conhecimento sobre Santa Catarina, né? Sobre esse caldeirão cultural que a gente acaba vivendo, né? de misturas. Em seguida a gente traz a história de Anita Garibaldi, esposa e mãe, porque muito se fala dessa guerreira, dessa heroína que foi para as batalhas, mas pouco a gente lembra que ela também foi uma mulher do seu tempo, né? Que era esposa, que tinha obrigações de casa e que também era mãe, que teve gestações e que tinha todos os desafios de uma mãe do seu tempo. Então, a gente traz esse aspecto, né, da vida de Anita para que hoje a gente como mulher veja que, poxa, uma guerreira, né, que uma soldado ali, um soldado também tinha o seu lado como nós de cotidiano. E aí em seguida a gente conecta com mais duas entrevistas, uma com a Lourdes Neto, que assim como a Anita também perdeu uma filha, né? Então a gente trata esse assunto do luto materno, com essa conexão com a Lourdes, né? E a Lourdes traz também como a escrita, a literatura ajudaram ela a ressignificar, né, essa vida com essa ausência. E também trazemos a Gabriela Dias, que é uma enfermeira obstétrica, sexóloga, casada, mãe de 3 filhos, né, que traz todo esse aspecto da mulher como mulher mesmo, né, como um ser de desejos, de intensidade, mas também de muitos desafios, e essa mulher contemporânea que precisa dar conta de todos esses, como ela mesma fala, desses chapéus que a gente precisa equilibrar na nossa cabeça, né? Em seguida a gente traz a Anita Garibaldi, heroína de 2 mundos, falando brevemente sobre a passagem dela, o tempo que eles foram morar no Uruguai, que foi de fato onde ela se casou com Giuseppe, foram nas batalhas no Uruguai, e depois da vida dela um pouco na Itália, onde, né, ela foi para encontrar a família do marido, já que a situação aqui não estava muito boa, e lá existia um novo mundo para ser conquistado. Então a gente traz esse final da vida dela, que ela acaba morrendo aos 27 anos, grávida, no meio também de um conflito.
e a gente finaliza esse livro trazendo as mulheres que continuam o legado, que são as mulheres negras. Então a gente traz 2 entrevistas, uma com a dona Célia Davi, que é presidente do Movimento Negro de Imbituba, trazendo a sua trajetória de vida e também trazendo acontecimentos históricos aqui da cidade, envolvendo a luta pela igualdade racial e contra o preconceito. E também com a Mariane Coelho, que é uma jovem historiadora que trabalha com museologia e que também tem esse foco decolonial, antirracista no seu trabalho e que faz toda a diferença hoje no nosso município. Então esse livro, por isso que ele é As Faces de Anitta, porque não é só a face da Anitta com a sua própria história, é a face de várias mulheres contemporâneas que de algum modo acabam se conectando com uma dessas faces de Anitta e que hoje a gente convida você a conhecer e também se reconhecer nessas faces, seja de guerreira, seja de mãe, seja de uma perda, de um luto, né? Ou seja, num amor, num romance ou numa profissão, porque a profissão da Anitta ela também teve, ela era uma guerreira, ela tinha um trabalho, digamos assim, fora ao lar. Então são todas essas facetas que a gente convida as pessoas a conhecerem, não só de Anitta, mas também das nossas 10 entrevistadas e, claro, de autoconhecimento também. Boa tarde. É com imensa alegria que damos início ao lançamento do livro As Faces de Anitta e agradecemos a presença de cada pessoa que escolheu estar aqui neste momento tão especial. Hoje nos reunimos para celebrar uma obra que nasce do encontro entre história, sensibilidade e escuta. As Faces de Anitta propõem um olhar atento e humano sobre Anitta Garibaldi, não apenas como personagem histórica consagrada, mas como mulher atravessada por escolhas, afetos, coragem e contradições. O livro percorre 4 faces simbólicas de Anitta: a jovem sonhadora, a mulher guerreira, a mãe e a heroína de 2 mundos. Essas faces não são fragmentos isolados, mas camadas que se sobrepõem e revelam a complexidade de uma vida vivida intensamente. Ao mesmo tempo, esta obra se abre para o presente, entrelaça a trajetória de Anitta com histórias de mulheres contemporâneas, de origens e contextos diversos, que hoje personificam essas mesmas faces em outros campos de atuação. Mulheres que transformam seus próprios territórios com coragem, sensibilidade e resistência. Acreditamos que a cultura é um espaço de memória viva, diálogo e transformação. Revisitar a Anitta Garibaldi sob essa perspectiva é também uma forma de reconhecer o protagonismo feminino na construção da história e de ampliar os sentidos que essa figura representa para o nosso tempo. O projeto foi realizado com o apoio da Prefeitura de Imbituba, da OSPCI, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, da OGCult, Diretoria de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, PROCULT número 1 2023, com incentivo fiscal da empresa Fertisanta. A todos, registramos o nosso agradecimento especial. Este livro só existe porque foi construído de forma coletiva. A idealização é de Célio de Oliveira, por meio da Associação Mariscão da Zimba. A produção e escrita são da doutora Emanuele Querino, com revisão de Lorraine Amorim. Mas o que realmente salta entre as letras deste livro são as histórias de vida das mulheres que compartilharam suas trajetórias e acreditaram na força deste projeto. Sendo assim, honramos e agradecemos a cada uma das entrevistadas. Ana Lúcia Coutinho, Célia Davi, Cristiane de Jesus, Edith Pacheco Alves de Medeiros, Gabriela Dias, Lourdes Pires Neto de Lima, Mara Barreto Chavante, Mariane da Silva Coelho, Vanessa Sajica, Neide Rocha da Silva. A todas pedimos uma salva de palmas.
Agradecemos também a presença de cada um e cada uma de vocês. Que este encontro seja um espaço de troca, inspiração e reconhecimento das múltiplas faces que habitam cada uma de nós. Neste momento, convidamos o presidente da Associação Cultural Mariscão da Zimba para o uso da palavra. Boa noite a todos. Quero agradecer o comparecimento, o apoio que vocês deram para nós. Quero agradecer a minha colega, a amiga Manuela, tá? Por esse carinho, por ter acreditado nesse projeto. É uma história de vidas, né? E agradecer também a essas mulheres maravilhosas que deram a magia, o encanto ao nosso livro, Manu. Que o livro se tornou-se uma magia, um encanto fora de série. E quero dizer a Manu que o tempo nos deu páginas em branco e nós demos ao tempo páginas de histórias de vida. Te agradeço muito, Manu. Obrigado. Então, com essa belíssima frase, né, convidamos a autora, a doutora Emanuele Querino, para o uso da palavra. Bom, boa tarde a todos. Quero começar, antes de ler, né, o discurso aqui que eu preparei sobre o livro, agradecendo a todos vocês que estão aqui hoje, que vieram participar desse lançamento, né, todos muito próximos de mim, do Célio, né, a gente sabe que nesses momentos, assim, realmente quem é de fé, quem é próximo da gente, que participa, que prestigia, e isso é muito especial, né, a gente fica muito agradecido por cada um de vocês estarem aqui hoje, né, e agradecer também ao Célio, muito obrigada pelas palavras. Eu sei que o meu tempo é um pouco aflitivo do teu tempo, então a gente tem que equilibrar, né, essa troca dos tempos, né, mas que eu sou muito feliz de ser um veículo para as tuas ideias e para os teus projetos, né. Eu sou muito agradecida por ter uma pessoa tão idealizadora, né, e tão alegre como o meu amigo, tá? Muito obrigada. Bom, e hoje eu preparei também um texto um pouquinho mais longo do que o de costume, porque faz parte do nosso projeto também compartilhar um pouco dos aprendizados que nós tivemos na produção desse livro. Então a gente também está gravando para compartilhar aqui com vocês, mas também posteriormente com outras pessoas que venham a assistir esse material. Então eu comecei esse trabalho com uma pergunta: como a coragem, sensibilidade e força de Anita Garibaldi continuam ecoando nas mulheres de hoje? E a resposta dessa pergunta está no livro As Faces de Anita. Ao longo da pesquisa e da escrita, descobri uma Anita que vai muito além da imagem heróica congelada nos monumentos. Descobri uma mulher que aos 18 anos já enfrentava escolhas difíceis, que se apaixonou e viveu um grande amor, que encarnou a cena icônica em que cavalgou com um filho recém-nascido num braço e no outro um fuzil, que viveu o luto profundo ao perder sua filha, a mulher que atravessou o Atlântico para seguir lutando e que morreu muito jovem, aos 27 anos, gestante, longe da terra que a viu nascer guerreira. Mas há um episódio que atravessa esse livro e que merece destaque especial: o batismo de fogo de Anita, aqui em Imbituba, em novembro de 1839. Garibaldi, à frente da pequena marinha republicana, escapou do bloqueio naval de Laguna numa noite sem lua. Anita seguia entre os tripulantes e cada onda era um mundo novo. Com o vento cortando o rosto, aprendeu a carregar mosquetões, a puxar cordas, a se equilibrar entre os canhões. Nascia ali uma mulher em transformação. A moça curiosa dava lugar à guerreira, consciente do ideal que escolhera viver. Perseguidos pela Marinha Imperial, buscaram abrigo nestas águas de Imbituba. No dia seguinte, 4 de novembro, 3 grandes navios imperiais apareceram no horizonte. Garibaldi ordenou que Anita desembarcasse para sua segurança e aguardasse na praia. Mas ela negou. Disse que correria os mesmos riscos que ele. Em um dado momento, a embarcação, o Rio Pardo, foi atingida em cheio. O convés virou caos, corpos, estilhaços, gritos.
Um canhão explodiu e a lançou no chão. Garibaldi correu até ela, certo que estava ferida ou até morta. Mas ela se levantou, o rosto coberto de sangue, não o seu, mas dos companheiros. Garibaldi então pediu para que ela descesse ao porão para se proteger. Anita respondeu com a firmeza de quem já tinha decidido seu próprio destino e disse: sim, vou descer, mas para enxotar os covardes que lá se esconderam. E foi. Desceu, enfrentou o medo dos homens escondidos e os trouxe de volta à luta. Aquele gesto, pequeno e grandioso, virou o rumo da batalha. A coragem de uma mulher que reacendeu a chama de todos. Os navios imperiais recuaram. E foi ali, naquela enseada, que ainda hoje olhamos, que Anita Garibaldi viveu seu batismo de fogo. À noite, para enganar o inimigo, Garibaldi mandou acender grandes fogueiras na praia. Os clarões fizeram os imperiais acreditarem que os farroupilhas haviam fugido por terra. Enquanto isso, em silêncio, os navios danificados se afastavam até Laguna. Ao amanhecer de 5 de novembro, entraram no porto de Laguna, exaustos, feridos, mas vitoriosos. O povo os recebeu em festa, e no meio da multidão, Anita, coberta de fuligem e sal, foi saudada como heroína. Foi nestas águas de Imbituba que esta jovem decidiu enfrentar o medo, enquanto muitos homens se escondiam. Naquele mar de 1839, entre o vento e a chama, Anita deixou de ser apenas a companheira de Garibaldi para se tornar símbolo de todas as mulheres que enfrentam o impossível. E em cada mulher que descobre um dia que coragem também é adjetivo feminino. No entanto, e isso preciso dizer com toda clareza, o verdadeiro coração desse livro pulsa em outro lugar. Ele está nas entrevistas, nas histórias de vida das mulheres contemporâneas que generosamente abriram suas trajetórias e seus pensamentos para mim. Edith Pacheco Alves de Medeiros, professora que dedicou sua vida às comunidades vulneráveis, criando métodos próprios de ensino e cuidado. Fundou a Associação Raio de Luz, espaço de acolhimento e transformação. Sua trajetória é marcada por fé, coragem e trabalho constante em prol das crianças e famílias do Araçá. Neide Rocha da Silva, natural de Imbituba, encontrou na ancestralidade e na prática das avós benzedeiras o seu caminho de cura. Trabalha com reiki xamânico, terapias naturais e o projeto Cheiro de Terra. Transformou a dor pessoal em propósito, ajudando os outros a se reconectarem com a natureza e com suas raízes. Vanessa Sajica, mulher indígena Macuxi-Wapixana, professora e pesquisadora dedicada à defesa das línguas indígenas. Formada em letras, atua em políticas linguísticas e grupos de trabalho internacionais. Transforma sua ancestralidade em resistência, defendendo as línguas indígenas como seres vivos, espirituais e territoriais. Mara Barreto Sinhoceal Chavante, jornalista, ativista ambiental e liderança indígena das etnias Macaxali, Pataxó e Chavante. É vice-presidente do Instituto Apoê e primeira mulher indígena titular do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Antas, no Mato Grosso. Atua na proteção territorial, políticas públicas e valorização das mulheres indígenas como guardiãs da vida. Cristiane de Jesus, presidente da Fundação Municipal de Cultura de Porto Belo, gestora de políticas culturais voltadas às tradições açorianas. Filha de pescador e cozinheira, cresceu conectada ao mar e à cultura popular. Mãe, avó, dedica-se à valorização da identidade cultural de sua região. Ana Lúcia Coutinho, historiadora, professora e pesquisadora da cultura açoriana, nascida em Tijuquinhas, Biguaçu. Doutora em antropologia cultural, idealizou grupos culturais fundamentais para o resgate da memória açoriana. É referência na preservação do patrimônio material e imaterial das comunidades do litoral catarinense. Lourdes Pires Neto de Lima, escritora que encontrou na literatura um caminho de reconstrução após a perda da filha. Participa de antologias, integra academias de letras e é presença ativa na cena literária catarinense. Acolhe novos talentos e reafirma que coragem e delicadeza podem caminhar juntas. Gabriela Dias, enfermeira, obstetra, sexóloga e terapeuta sexual, esposa e mãe de 3 filhos, aborda temas como educação sexual, rede de apoio, autoestima e prevenção do abuso infantil. Inspira mulheres a se conhecerem, se cuidarem e viverem suas histórias com coragem e autenticidade.
Célia Davi, referência na luta antirracista em Imbituba e presidente do Movimento Negro. Professora, atuou na saúde pública e assistência social. Marcada pela defesa dos direitos humanos e valorização da cultura negra, sua trajetória luta por mudanças profundas rumo à igualdade racial. E Mariane da Silva Coelho, historiadora e pesquisadora, atua com foco na preservação de narrativas afro-brasileiras sob a perspectiva antirracista e decolonial, valorizando vozes historicamente silenciadas. Defende museus e comunidades tradicionais como essenciais para uma memória coletiva, diversa e justa. São essas vozes, essas Anitas do agora, que dão vida e sentido a esta obra. São elas que mostram que a coragem não está apenas nos campos de batalha, mas no dia a dia de quem resiste, cuida, cria, luta, transforma. São elas que provam que ser heroína não é ser perfeita ou inabalável, mas é escolher seguir mesmo quando o caminho é difícil. Também preciso destacar o trabalho das ilustrações deste projeto, que tornam este livro à parte. E aqui faço voz para Marie Querim. Para a ilustradora, o desafio de representar a Anita foi uma missão profissional que exigiu sensibilidade e pesquisa histórica. Ela estudou as poucas fotos e pinturas que temos de Anita e percebeu um olhar muito profundo. Há uma intensidade naqueles olhos que revela tanto. A determinação, a dor, a coragem, e ela quis capturar esta essência em cada traço. Apesar de Anita sempre estar representada de cabelos presos nas imagens históricas, neste livro decidimos mostrá-la também de cabelos soltos, como a mulher livre que foi. Não queríamos apenas repetir a iconografia tradicional, mas mostrar diferentes facetas dela. A guerreira, sim, mas também a mulher que amou, que sonhou, que se reinventou. Os cabelos soltos também simbolizam essa liberdade de escolha, essa ruptura com o esperado. Entre todas as ilustrações do livro, duas se destacaram como as mais desafiadoras. A primeira foi Anita cavalgando com o bebê no braço e a arma em punho. A dificuldade técnica era enorme. Como representar movimento, força e fragilidade ao mesmo tempo? Como mostrar uma mulher que protege e luta simultaneamente? Marie fez vários estudos de anatomia, de posicionamento, de expressão. Cada detalhe importava, a tensão nos braços, o olhar vigilante, o bebê seguro contra o peito. Era fundamental que a imagem transmitisse não apenas a ação heróica, mas também o amor materno que a impulsionava. A segunda ilustração que marcou profundamente o processo criativo foi Anita chorando a perda da filha. Essa foi a mais difícil emocionalmente. Como desenhar uma dor tão profunda? Como respeitar este momento de luto íntimo de uma mulher que a história frequentemente retrata apenas como forte e inabalável? Quisemos mostrar que heroísmo não é a ausência de dor, mas a capacidade de continuar, mesmo quando tudo desmorona. Para Marie, foi a ilustração que mais a conectou com a humanidade de Anita, com a mulher por trás da lenda. Esse livro é uma homenagem a Anita Garibaldi, sim, mas é sobretudo uma homenagem a cada mulher que em seu próprio território, em seu próprio tempo, personifica essas múltiplas faces. A sonhadora, a guerreira, a mãe, a heroína do seu mundo. A todas vocês que confiaram suas histórias a este projeto, o meu profundo e eterno agradecimento. A todas que irão ler, desejo que soltem seus cabelos e que, se for do seu desejo estar no centro da batalha, não aceitem ficar na beira da praia. Mas, acima de tudo, que a leitura deste livro as faça perceber que a vida é feita de múltiplas faces e aspectos e que existem muitas formas de sermos corajosas, fortes e livres. Que cada uma encontre nas páginas deste livro a sua própria Anita, aquela que vive dentro de você, esperando apenas o momento certo para conquistar o mundo. Muito obrigada. Agradecemos as apresentações musicais de Marília Garcia, Laércio Fernandes e Cláudia Ferreira. Para encerrar, convidamos todos e todas a permanecerem, folhearem o livro, conversarem, trocarem impressões
e celebrarem juntos este momento. Em nome da Associação Mariscão da Zimba, registro o nosso muito obrigado. Estamos aqui com o Célio. Acabamos de fazer o lançamento, existe uma emoção dentro do coração. Que coisa boa, mais uma obra e desta vez As Faces de Anita. Conta para nós a inspiração de tudo isso. A inspiração, Celina, foi o seguinte: eu queria fazer uma obra diferente, um projeto diferenciado. Quando eu entrei em contato com a Manu sobre o projeto As Faces de Anita, a Manu falou para mim: sério, eu tenho um montão de livros de Anita, é a mesmice? Assim, não é a mesmice, Manu. Nós vamos falar sobre mulheres do litoral catarinense, mulheres ibitubense, dentro do contexto da vida de Anita Garibaldi. Nós vamos escolher 10 mulheres, né, e contar histórias, o projeto de vida delas, as biografias delas, os projetos dessas mulheres maravilhosas. Então a Manu topou o projeto e nós lançamos um edital, projeto, e fomos vencedores do edital, que foi o Procult, uma lei de incentivo à cultura do município de Ibituba. E elas vieram, participaram do lançamento, contaram as suas vidas, ficaram emocionadas. Sim. A gente vê emoção e a gente vê uma verdade. A escolha por essas mulheres, assim, teve alguma votação, foi uma inspiração, foi pelo conhecimento do trabalho atual, como é que foi? Celina, foi pelo trabalho delas, pelo trabalho, eu reconheci assim, num trabalho da Célia, da Dona Edith, e de todas elas, assim, uma luta social, uma luta cultural, uma luta de interesse pessoal delas pela comunidade. Então esse foi o ponto central dessa escolha. E atual, né? E atual. É o que elas estão vivendo no momento de hoje, não é o passado, não é o passado de Anita ou a vida de Anita, não, momentos atuais que elas estão vivendo. E cada uma tem uma superação, ou tem uma força, ou tem uma referência sobre a mãe. Que interessante. Não, isso. foi legal assim, porque a Anita, para mim, é uma mulher do tempo, Celina. A Anita morreu com 28 anos, morreu muito cedo, uma jovem. Então todo mundo fala da Anita, aquela guerreira, aquela mulher de luta. Não, a Anita era intelectual, era uma mulher do presente e do futuro. Então eu encontrei nessas mulheres essas verdadeiras Anitas. Então a Anita não é uma coisa que do passado, a Anita é muito presente hoje. E ela está muito presente na região onde tu mora, né? Certo. Tem o Mariscão da Zimba, tem a presença de Anita, tem também ali no Mirante do Porto. Certo, nós temos um mirante. Então assim, a nossa comunidade ganhou um monumento, e nós estamos preservando essa história, estamos levando. Eu acho que é mais um passo esse livro As Faces de Anita, para esse intercâmbio cultural de comunidade e região sul-catarinense. Virando um produto, né? Um produto para até atrair turistas naquele mirante, pessoas que queiram ler o livro. Importante que ele também, tu pode tocar, tem desenhos, né? Ilustrações especiais nesse livro. Sim. Inclusive a capa, eu quero que tu mostre a capa, porque não é um livro comum, né? Ele tem uma capa especial, foi desenhado com muito carinho, Muito né? E carinho. fala um pouquinho sobre os desenhos que tem. Os desenhos foi feito pela Maria Querino, Então assim, os desenhos foi uma criatividade dela, intelectual dela. Então ela sentiu a presença de Anita nesses desenhos. E eu falei para a Manu, eu quero uma coisa diferente, eu não quero fotos. A Manu, não, sério, nós vamos fazer, esse livro vai ser diferente realmente. Desenhos. Desenhos, um grafite diferenciado. Então foi muito importante essa história, essa gravura e o livro se tornou-se mágico. Se tornou-se essencial, tem uma essência. Como eu falei para a Manu, aquela frase o tempo nos entregou páginas em branco. Nós estamos entregando ao tempo páginas com histórias de vidas. E muitas histórias lindas, Muitas histórias de bonitas. força, de mulheres que estiveram presentes hoje aqui nesse lançamento. E sobre o lançamento, era esse o teu desejo, essa a vibração, essa alegria que tu sente num dia especial? Celina, nós chegamos aqui às 3h30 da tarde. Nós entramos numa vibração tão boa, numa energia tão boa, que o tempo passou, a gente não notou. Já está anoitecendo, final de tarde chegando, mas nós continuamos com essa energia positiva. Então assim, foi um momento maravilhoso.
maravilhoso, um momento mágico, né? Você sentiu também, né? Então, valeu a pena. E convite para as pessoas lerem o livro. Eu- Vai ter acesso em algum lugar, alguma livraria, lá no Mariscão, onde as pessoas podem encontrar, porque está despertando muita curiosidade, né? O livro vai do estar livro. exposto lá no Mariscão da Zimba, vai ser, nós vamos vender um preço acessível às pessoas, R$20. Vou entregar para as escolas municipais também, vou entregar para a biblioteca pública. O que eu puder fazer pelo social, eu vou fazer pelo social também, Celina. E vai despertar a leitura, né? Que é muito Sim. importante a leitura do livro. Porque assim, o nosso livro vai se tornar uma referência, um livro diferente. Eu tive um contato com um senhor aqui, que ele já deu o endereço de uma sobrinha dele lá da França, que ela cultiva muito a história de Anita e do Giuseppe Garibaldi. Então ele já vai passar o livro para ela, vai entrar em contato com a gente. Então nós vamos formular uma nova visão de Anita Garibaldi. Que vá por tudo, que vá pelo mundo, que chegue na Itália, fazendo uma união de todos os povos. Parabéns, Célia. E a Anita, como é aquela história, a Anita não é nossa, a Anita é do mundo. Que seja mais do mundo também as histórias de vidas contadas aqui nesse episódio, aqui nesse dia tão especial de lançamento. Parabéns e que outros novos projetos, com certeza essa cabecinha já está ali, ó, programando outros projetos. Parabéns por esse espírito, né, de trazer e de compartilhar conhecimento, de trazer a leitura, de trazer a vida das pessoas, fazendo um mundo mais humano. Te agradeço também pela tua participação, Tu sendo uma das diretoras do Mariscão da Zimba, te agradeço, tu é uma pessoa maravilhosa e hoje sentimos uma diferença no ambiente com a tua presença, com a tua educação, todo mundo adorou as tuas entrevistas, a Lourdes, sincero, que pessoa maravilhosa. Celina, tu já faz parte da família Mariscão da Zimba. Estamos... Sem ligar pro que me aconteceu, um dia eu vou te telefonar pra me dizer que aquele sonho cresceu. O ar que eu respiro, eu sinto prazer. Lançamento do livro As Faces de Anita e a emoção está no ar. Recentemente foi homenageada a Célia. Que delícia sentir isso, essa emoção. Fala um pouquinho dessa emoção. Foi momentos que a vida nos traz, que quando a gente, que diz que depois dos 40 anos a gente não faz mais amizade, que a gente faz amizade até os 40 anos. E eu quero dizer para todos aqui que vão escutar ou que vão ver esse material, que a gente faz amizade sempre, a vida inteira. Só depende de você. Nós vivemos agora, há poucos minutos, uma emoção maravilhosa da escritora e do coordenador desse projeto. E a Manu pode ser minha filha. Eu já estou com 70 anos, a Manu não deve ter 30, alguma coisa. E ela emocionou a gente de uma maneira que vocês, só lendo o livro para vocês verem. Que coisa linda! Como foi lindo. E é uma verdadeira homenagem, né, Célia? Porque tu tens uma vida de muita ação, de muita atitude, de muita luta também e continua isso na ativa. Eu sempre digo, Celina, eu sempre falo que eu vou ficar feliz, vou ficar muito feliz o dia que eu partir dessa terra, que essa arvorezinha da luta prospere, que ela cresça, que ela dê frutos. E agora com esse livro? E agora com esse livro a gente vê que o mundo vai se abrir para todos. Para todos. Depende de cada pessoa, depende de cada um, depende dos seus objetivos, depende do seu coração, de querer fazer, de ser bom, de olhar para o outro e encontrar no outro o seu coração. Que coisa boa! Com certeza vamos conviver, compartilhar muitos outros momentos. Muito obrigada, Célia, pela tua participação. Parabéns por essa honraria, né, de expor, né, e ser referência também na cidade como uma Anita, como uma pessoa que faz o bem pelo mundo aí e traz a sua força,
traz os seus desejos grandiosos, assim, como mulher, como negra, como tudo que todas as homenagens que tu já recebeu nesse dia, nesse lançamento desse livro, As Faces de Anita. Parabéns! Eu que agradeço, Celina. Ao Célio, meu amigo, presidente do Mariscão da Zimba, e a Manu, por me escolherem, né? Que é uma escolha. Ele vira algumas mulheres que têm a mesma luta e a mesma face de Anita, né? Só que nos tempos de hoje. Eu que agradeço. Estamos aqui com a dona Edith, ela tem uma participação muito especial no livro Anita. Ela já está segurando com muito carinho As Faces de Anita. Seja bem-vinda, que coisa boa, estou muito emocionada em entrevistar você, sabia? O prazer e a alegria é minha, né? Poder participar nesse momento, um momento histórico, um momento muito marcante, porque está valorizando as mulheres que saem do seu comodismo para se colocar a serviço, se colocar à disponibilidade para aqueles que precisam de uma mão estendida, precisam de um abraço, precisam de uma palavra, né? De poder sentir que elas também têm vez e voz nessa nossa caminhada de vida. Essa nossa caminhada de vida, eu quero que você fale um pouquinho da sua caminhada. É natural daqui, da cidade de Imbituba? Eu sou imbitubense, nasci no dia 2 de maio de 1950, sou de uma família muito grande. Meus pais já são falecidos, mas são famílias bem conhecidas aqui de Imbituba, né? Meu pai e minha mãe já fazem anos que faleceram. Meu pai era Manuel Martinho Alves e a minha mãe era Perena Pacheco Alves. Nós somos em 13 irmãos, tá? E tem assim uma história que marcou muito a nossa vida, é porque a minha mãe ficou viúva com 35 anos, com 13 filhos. O mais moço tinha 3 meses e a mais velha tinha 16 anos. E ela precisou então superar. Então a Anita já começou com ela lá. Já começou com ela um exemplo de Anita, de superação, de guerreira. Imagina um bebê. A minha mãe é um exemplo de mulher guerreira, mulher forte, mulher corajosa. E ela nos deixou esse legado muito importante. Então a fruta não cai longe do pé. Não. Tem uma emoção no olhar, né? Tem uma lágrima ali querendo sair. Quando fala de mãe é uma delícia, né? Falar desses assuntos. E a nossa mãe, assim, ela nos mostrou, e sempre com uma frase muito positiva, dizendo assim: cada um de nós tem que florir onde Deus nos plantar. Nós não podemos passar aqui e ser jogado em qualquer brecha. A gente precisa solidificar as nossas raízes em terras boas, para a gente produzir boas sementes, para poder florescer, dar bons frutos e alimentar aqueles que precisam. Fala um pouquinho sobre terras boas. O que é ser, o que é ter, o que é jogar sementes em terras boas? Sabem que na própria Bíblia diz, né, que o semeador, que era Jesus Cristo, ele jogou sementes da sua palavra em vários lugares. E onde a semente caía, se a terra não fosse fértil, ou os passarinhos vinham e comiam, ou a areia era solta e não conseguia solidificar a raiz, ou então caía na terra boa, na terra fértil, que é o nosso coração. Quando a gente abre o nosso coração para colher, para ajudar, para partilhar. E a gente acha até hoje que ser solidário com o outro é dar uma cesta básica, é dar 1 quilo de alimento, é dar uma roupa usada que às vezes está ocupando lugar no nosso guarda-roupa. Solidariedade é muito mais. Solidariedade é a gente prestar os nossos ouvidos para aqueles que precisam falar, dizer alguma coisa e não tem alguém que os ouça, tá? Ou levar uma palavra. É tão importante a gente dizer para o outro, né? Tu é importante, tu é uma pessoa abençoada, tu tem poder, tu não estás sozinho. Nós somos filhos de Deus, Deus não faz distinção. Tá? E nós nos omitimos com algo que é tão pouco e que não custa nada,
mas que faz tanta diferença para as pessoas que estão tão carentes. E no seu dia a dia, assim, dona Edith, a senhora tem uma participação dessa escuta ativa, dessa fala? Eu me aposentei em 1990. Me aposentei da escola. Professora, E não consegui me aposentar do trabalho social, porque eu era diretora na escola e era professora. E tem assim, ó, eu comecei nessa escola em 1966. Eu já era professora do Estado. E me aposentei em 1990 na mesma escola que eu comecei. Eu fui removida para ali. E eu conheci uma realidade de uma comunidade chamada Araçá, que é aqui próximo. Era uma zona de prostituição, onde todas as famílias, elas viviam no meio, né, da prostituição e sem uma perspectiva de vida. A fome era muito intensa, o desajuste social, o abandono. E conhecendo essa realidade eu não consegui mais me desapegar. E como eu não tinha, era um lugar muito paupérrimo, e eu não tinha lugar para poder trabalhar com elas, eu comecei embaixo de uma árvore com esse trabalho. sem ter desculpa, que não tem uma sala, que não tem cadeira. Uma árvore foi o início do trabalho. Eu levava uma manta, levava um bolo, uma garrafa de café, a Bíblia, porque sempre foi o meu embasamento. Meu escudo sempre foi, né, o meu GPS. E aí eu comecei a ganhar a confiança delas. Que interessante isso. Quando eu consegui a confiança delas, eu achei que não bastava só rezar. Eu precisava fazer mais alguma coisa. Dar uma cesta básica não era legal só também, porque a gente não pode dar o peixe, a gente tem que dar vara e ensinar a pescar. Então, assim, ó, eu levei uma máquina, entre uma casa e outra a gente botou uma lona, comecei a ensiná-las a costurar, a bordar, a arrumar uma barra de roupa, mas eu achava que eu poderia fazer muito mais. Comecei a trazer cursos profissionalizantes, pedi ajuda para a Unisul com especialistas, com médicos, enfermeiros, psicólogos, advogados, e eu dizia assim para elas: eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho, mas eu quero dizer para vocês que vocês são cidadãs, independente do lugar onde vocês estiverem e a profissão que vocês exercerem. Vocês são cidadãs. E como cidadãs, vocês têm deveres, mas também têm os direitos. Então, comecei a ir atrás da documentação delas. Tá? E um dia eu trouxe elas na praia e pedi que elas olhassem aquele mar tão lindo, o céu, as ilhas, as montanhas. Se Deus deu tudo isso para nós, acha que Ele vai querer que nós tenhamos uma vida de miséria, de humilhação, de sofrimento? Não. E aí uma me disse assim: a senhora é um raio de luz na nossa vida. Eu disse: não, o raio de luz é o Senhor que está iluminando todas, mas eu escrevi na Bíblia. E aí nós começamos a fazer um trabalho diferenciado. Eu consegui naquela época, quando surgiu o HIV, um dia só para o atendimento delas no posto de saúde. Por quê? Porque elas não eram aceitas na comunidade, na sociedade. Era muito triste a discriminação, em especial com as crianças. Quando elas chegavam nas escolas, elas apanhavam, elas eram excluídas, eles eram chamados de, literalmente, filhas da puta. E era muito desagradável. E isso é recente, assim, não é? Não faz muitos 35 anos atrás. 35 anos atrás. E aí,
como eu era educadora, eu me preocupava muito com a educação das crianças, com a socialização dessas crianças. Então, na época, tinha uma escola do comércio aqui em Bituba e eu consegui fazer com que essas crianças fossem para essa escola, porque a escola que a gente tinha na comunidade, o cupim tinha comido todo e literalmente as paredes estavam abertas. Então a gente conseguiu essa escola e nessa escola houve assim ó, um acolhimento diferenciado. Eu estava sempre lá e foi assim ó, um passo muito importante para que elas pudessem se sentir acolhidas, valorizadas, sem se sentirem discriminadas. Que trabalho Tá? lindíssimo, grandioso. E aí, assim, ó, outra coisa. Como as crianças vieram para essa escola, o prefeito deu na época essa casa, mas a gente tentou trabalhar um pouco ali, mas estava muito difícil. Muito difícil. E aí, conversando com o meu irmão, que era empresário, que ele faleceu na pandemia, o Jaime, ele disse, Mana, eu sempre tive muito apoio dos meus irmãos. O Jaime, assim, foi sempre um parceirão, porque tu não tem ideia o que eu vi naquela comunidade. Eu vi crianças se alimentando com butiá verde, comendo farinha, como a única refeição do dia. Não tem como não ter uma Tá. participação, né? Tá? Benedito? Então, assim, a gente levava, esse meu irmão, a gente fazia panelões de comida e ia levar na comunidade. Aí eu comecei, assim, a fazer uma festinha de Natal para eles, fazer festinha do Dia da Criança para as mães. E tudo por conta própria, ou tinha uma instituição Não por trás tinha disso? nada, Era... é só eu. Que coisa, Sabe, né? eu fui muito assim corajosa, porque houve até da parte do trabalho, que meu marido é enfermeiro do trabalho, e ele trabalhava no Porto. Então, quando ele chegava lá, ele dizia assim, você sabe onde é que está a sua esposa? Ele dizia, sei, se a sua estivesse fazendo o que a minha está, não viria isso aqui me dizer. E ele tinha honra pelo teu trabalho. Meu Deus, honrava sempre muito. tiveram, sempre, né? A minha família inteira. E aí, assim, ó, hoje, para não aumentar muito a conversa, hoje nós temos uma casa, que eu até quero fazer um convite, se você quiser um dia conhecer a nossa casa. Uma casa que nós acolhemos mais de 50 famílias, 50 mulheres. Nós temos como carro-chefe dessa nossa associação. Aí lá atrás, quando a gente resolveu formar uma associação, para a gente poder ter mais força, para ter mais até uma forma de segurança, a gente, quando foi para a gente escrever, fazer a associação, lembramos do nome, Raio de Luz. Então, a nossa associação se chama Associação Raio de Luz das Mulheres da Comunidade do Araçá. Que lindo! E Tá. pode ir lá visitar? Pode. Como é que faz para participar? Assim? As Sabe. pessoas que estão em vulnerabilidade, por exemplo, que querem ter esse apoio. Lá, porque lá a gente costura, a gente borda, Tem a gente faz projetos. crochê, a gente faz tricô. E ainda, uma coisa muito importante, a gente conseguiu resgatar o tear. Ai, que lindo! O tear. Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito de Deus. Espiritualizada mesmo. Sou uma pessoa assim, eu não faço nada sem Deus. Deus para mim é fundamento. Deus para mim é tudo. E aí eu comecei a perceber que eu não podia só apenas cuidar do corpo físico. Sim. Eu também precisava cuidar da alma. E aí traz esse projeto também da Juntos. alma. Aí comecei a amadurecer uma ideia de construir uma capela na comunidade. Mas para que construir uma capela na comunidade? Porque é mais fácil construir uma capela do que um presídio. E deu início. A capela está pronta. Que bacana. Lá no mesmo bairro? Do ladinho, do ladinho. bacana. Não inauguramos ainda,
porque a gente falta os bancos. E tem uma história muito linda por trás dessa igreja, sabe? Eu não tinha nada, nenhum dinheiro para construir, porque a gente não recebe nada de ninguém. Nós somos voluntárias. Recebeu algum apoio? Recebemos das pessoas que construíram essa capela sem me cobrar um centavo. Que bacana, né? Coisa mais linda. E eu também tenho na associação uma psicóloga que já faz um atendimento há 3 anos, mas fazia dentro do escritório. Sim, esse trabalho. E aí eu sou muito assim, visionária, sabe? Já vou construir um consultório anexo à igreja. Então hoje a nossa capela tem um consultório da psicóloga e também tem um banheirinho e uma área onde a gente atende as crianças, onde a gente também faz uma atividade física. Que bacana, sabe? já na prevenção e atividade física também para a saúde. Sim, e eu ainda penso no futuro tirar a parte de cima da nossa casa, que tem 150 metros quadrados, colocar uma laje, subir, porque eu penso ainda, né? Eu já estou velhinha, mas quem sabe ainda vai dar tempo. Construir salas para cursos profissionalizantes. Nossa, eu quero lhe parabenizar por tanta força, tanta energia, tanto querer. Por isso que está aqui, então, com essa participação especial nesse livro. De é a minha menina, Anita, né? que coisa mais linda. Fazendo jus essa participação, hein? Fazendo assim, jus ó. essa participação pelo que já fez, pelo que deseja fazer. E tu te sente uma verdadeira Anita, como diz ali, uma inspiração para Eu você? me sinto assim, ó. Qual é a palavra que eu vou dizer assim, ó? Me sinto abençoada e privilegiada por Deus ter me dado essa missão. Porque além ali da comunidade, eu sou teóloga. Eu fiz, com 60 anos, eu fiz a faculdade de teologia. Hoje eu sou ministra da palavra. Tá? Eu sou catequista. Tá? Eu sou liturgista e fui voluntária no hospital 23 anos até a pandemia. Nossa, então tem praticamente todos os dias uma função. Tinha. Aham. Agora, infelizmente, o meu marido está com Alzheimer. Tá dando mais atenção para ele. Estou dedicando mais a minha vida, né? Sim. Mas isso aqui, essa participação, eu quero dizer assim para você, é para estimular outras pessoas, outras mulheres. Todo mundo é capacitado. Só basta a gente sair um pouco da nossa zona de conforto. Porque assim, ó, quando tu quiseres fazer alguma coisa, tem um monte de gente assim querendo fazer. Mas às vezes falta incentivo, falta uma palavra. E com o seu exemplo dá para ver, começou embaixo de uma árvore, com uma manta, um tapetinho, e as pessoas podem iniciar assim também. Olha, hoje agora à tarde, às 2 horas, nós fizemos uma festa para 153 crianças da comunidade. Ontem, a gente distribuiu mais de 50 cestas que a gente conseguiu assim, ó, com voluntários, com empresários, tem mais... Quando eu falei que a minha mãe é um exemplo de vida para nós, de uma mulher virtual, nós somos em 6 irmãs, todas com faculdade, todas professoras. E os meus irmãos são praticamente todos com faculdade, todos empresários. Era um pré-requisito isso tudo, Tá? né? Então, assim, ó... Ela nos deu esse suporte, a gente pode fazer alguma coisa, pode fazer qualquer coisa quando tu acreditas, quando tu confia. E assim, ó, tem dia que eu digo assim, meu Deus, quando eu não consegui dar mais uma cesta básica por família, eu inventei uma vendinha solidária. Aí chegam as cestas básicas, eu abro e coloco nos armários. As pessoas chegam lá, dona Edith, eu estou precisando do arroz, estou precisando de feijão. Elas levam o item que elas precisam. Então, com uma cesta, eu consigo ajudar 2, 3 famílias. E quem tem esse material para doar pode levar onde, Pode. por exemplo? A gente direto lá no... Pode, lá na associação. Agora, segunda-feira, nós ainda vamos estar lá e depois dia 28. Tá. Aí a gente vai dar uma pausa, tá?
para todo mundo ter, chega visita. festas, Então vai então. ser em janeiro a gente vai fechar. Mas em fevereiro a gente tem segunda, terça e quinta-feira de trabalhos na casa. Que coisa boa, hein? Tá. A gente vê que é na prática mesmo, hein? Não é só no discurso, não, é na prática, no dia a dia, na própria vida. E esse livro, eu vi que você chegou com ele segurando com tanto carinho. Se tu tivesse mais um, para quem você daria? Ou para quem você vai ler esse livro? Assim, a primeira pessoa que vem na sua cabeça agora. Eu quero, assim, ó, esse livro eu quero deixar como memória para minha família. Tá. Sabe? Quem é que você gostaria muito que lesse, por exemplo? Alguém que Ai, tu lembre agora? Meu neto. Que amor. O Meu nome dele? É Gabriel Costa de Medeiros. Ele gosta de ler? Meu Deus. Imagina ele abrir e ver a fala da avó. Hoje ele esteve aqui comigo agora há 10 dias. Ele foi embora porque ele é professor numa escola internacional. Já é professor também, 24 já tá anos. seguindo Não, ali. e ele disse, né, que é professor porque ele quer seguir os meus passos. Nossa, que lindo! Eu encerro Sabe? aqui o nosso bate-papo Sabe? lá no canal da C. Eu quero agradecer a sua participação, Imagina, querida. enriquecendo esse lançamento. Hoje nós estamos aqui no Arena, né, Arena Cultural, trazendo o lançamento de mais um livro. Esse livro que a senhora carrega com tanto carinho, Sim, né? As Faces de Anitta. Tá? Porque a gente, assim, ó, cada um de nós, né, cada uma de nós mulheres, a gente tem uma força extraordinária. E a gente não pode sufocar essa força, essa energia. E essa energia ela tem que ser transformada em coisas boas, em coisas positivas. Quando assim, ó, eu chego na comunidade e assim, aquelas pessoas simples, e até antes, eu não sei se já encerrou, mas assim, ó, a tal senhora que disse na beira da praia que eu era um raio de luz na vida dela, faz 10 anos, não, acho que 15 anos que ela faleceu. E ela faleceu no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. E desde que nós começamos esse trabalho, eu começava a comprar presentinho durante o ano todo, quando eu ia fazer o meu rancho do mês, tal, para eu poder dar os presentinhos das crianças. E aí ela escreveu uma cartinha para mim, que eu tenho a cartinha registrada, guardada, que eu quero deixar depois na inauguração da capela, que ela dizia assim, ela não conseguiu me entregar, ela faleceu, ela infartou e faleceu nesse dia, que eu... Inspirava ela? Não, eu fui um anjo que mostrou para elas que elas tinham também um lugar ao sol. E que mesmo, olha bem, olha o que é que ela escreveu assim, ó, mesmo sabendo que elas eram erradas, que elas eram prostitutas, eu não as abandonei e nem as discriminei. E por favor, a senhora nunca nos abandona. Olha o meu compromisso. Que lindo! Tá? Um verdadeiro raio de luz. Raio é porque é forte e luz porque é iluminada. Muito obrigada. Obrigada, meu anjo. Estamos aqui com a Mariane, ela que foi convidada a participar e teve uma participação muito importante no livro de Anitta, que está sendo lançado hoje aqui no Arena Cultural em Imbituba. Bem-vinda! Obrigada! Já fala aí um pouquinho do como tu recebeu esse convite, né, do Célio para ter essa participação. Sim, foi através da Manu Querino, né, e do Célio, a Manu que é a escritora do livro. Para mim eu recebi com muita gratidão, né, porque também é um reconhecimento tanto do nosso trabalho quanto da nossa atuação como mulher, então isso é muito importante. Para mim foi uma novidade, assim, ver como é que o livro ia se materializar, né. Primeiro foi apresentada a ideia e eu imaginava as faces de Anitta, mas de que forma, como é que a história de Anitta vai se cruzar com as nossas histórias, né. Então, à medida de que a gente foi construindo essa narrativa, ficou muito interessante, assim. E tu já tinha vivenciado na escola, em algum momento, assim, a história de Anitta? Sim, mas muito mais na graduação em História, né? Eu sou historiadora, então na graduação a figura de Anitta como uma heroína, né? Como essa figura, essa
figura feminina, essa personagem histórica eu já tinha conhecido. E também a atuação de Anitta aqui em Bituba, né, com a Batalha Naval. Então, para mim, é uma história conhecida, comum. Então, foi muito interessante, através do livro, ver como é que essas nuances, né, as diversas fases da Anitta conseguiriam se cruzar com as nossas histórias. Assim. Eu vi a Manu falando agora há pouco sobre as convidadas, né, as participantes. Fala um pouquinho sobre a tua participação ali dentro do livro. Sim. Então, essa parte do livro foi voltada para mim como mulher, com a minha trajetória, tanto na área profissional quanto na área pessoal também. Então, essa construção, né, e vocês vão poder ver, eu contando um pouquinho de como eu conheci a área que eu atuo hoje, que é a área da cultura, como que minha relação familiar também me influenciou nos meus trabalhos. Então, para mim foi muito interessante porque eu também pude revisitar outras faces minhas também, né? Para além das faces de Anitta, faces minhas, assim, né? A Mariane criança, a Mariane na fase adolescente, a Mariane hoje na fase adulta, a Mariane profissional. Então, essa construção do livro foi importante porque eu também observei que nós temos também várias faces, né? A proposta do livro da Manu é mostrar essas diversas faces, contar um pouquinho esse protagonismo, mas nessa construção foi isso, assim. Então eu falei um pouquinho sobre como eu conheci, né, a área que eu amo e que eu trabalho hoje, e as minhas relações familiares também, que sempre vão influenciar na minha vida, né? E teve algum desafio, assim, que tu compartilha ali no livro? Alguma superação? Em que parte de Anitta? A Anitta mãe, a Anitta esposa, a Anitta luto? Em que parte, assim, mais específica essa identificação da tua parte? Eu acredito que foi essa Anitta jovem, né? Essa Anitta jovem com sonhos e inspirações e que tinha várias motivações, né? E a Anitta batalhadora também, lutadora, e uma Anitta que ela vai de encontro ao protagonismo também, né? A questão das vozes, das narrativas que eu tento ressaltar através do meu trabalho também. Então, acho que é essa face de Anitta, sabe? Essa Anitta jovem, batalhadora, sonhadora, e que ela consegue, né, também ter esse protagonismo na história, né? Apesar dos pesares que a gente vive hoje. Sim, e apesar dos pesares, tu já lembrou que ela já me fez lembrar que a Anitta com 27 anos, né? Que ela teve o fim da sua vida, assim. E essa finitude, assim, a gente sabe que existe um desafio para ti viver essa finitude, esse fim, né? Eu acho que essa representação dela muito cedo, né? Existe esse desafio, existe essa incógnita, assim, de como viver a vida alegremente, intensamente, porque tu trabalha com arte, com cultura, né? Representa a cultura também dentro de ti, dentro do teu trabalho, da tua profissão. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre como viver, né? Como viver, porque tu traz a cultura, como é a vida dos que passaram, do legado que nos deixaram, né? Que é isso o principal dentro da cultura. E como isso faz a gente viver alegremente, ter uma vida plena e passar de 27 anos, né? Porque é muito cedo para morrer, Sim, né? Eram outros tempos, eram outras perspectivas, mas o que eu observo é que esse legado de Anitta, né, apesar de uma pequena vida, né, não tão longa, mas ela nos traz grandes reflexões, né, e essas comparações, né. Hoje eu tenho 27, né, e com 27 anos, essa relação que eu sempre faço, né, quanto à história de Anitta, quanto à cultura, quanto à história, é olhar para trás de quem foram essas mulheres que me inspiraram a estar hoje. Então, eu tenho uma história, um legado aí de muitas mulheres, né, que passaram e que são as minhas ancestrais e que hoje elas, enfim, fundamentaram o meu caminho para que eu pudesse trilhar. Então, assim como a Anitta, uma mulher do passado, eu tenho várias mulheres do passado que hoje me dizem exatamente para onde eu devo seguir e viver a vida, sabe? Mulheres então, familiares. Familiares, Tem sim. alguma que tu gostaria de citar, assim, que tu senta para ouvir uma história, para trazer a história? A minha avó. A a própria minha avó. avó. Viva até hoje. Minha avó tem 92 anos, Coracida Vida Silva, e ela é uma das minhas grandes inspirações, assim, né? Ela é uma mulher negra, de origem quilombola, uma origem muito humilde e que pavimentou todo o nosso caminho para que a gente pudesse pisar
muito mais confortável, né? Então é uma mulher do passado, mas que está presente, né, até hoje, e com sabedorias ancestrais, com histórias e legado muito forte, e que hoje ela me ensina assim como viver, assim, sabe? Te ensina com exemplos ou ela pega e te ensina com falas? Vocês sentam assim, foi assim, foi. Ela conta, Sim, ela conta. Os dois modos, assim, ela é, claro, o nosso grande exemplo, né? Hoje ela é a matriarca da nossa família, meu avô não está mais entre nós, mas eu também sento muito para ouvi-la, assim, ela é uma das minhas maiores fontes históricas, né, sobre a história de Ibituba, sobre as vivências dela como pessoa. Então eu tenho 3 horas de entrevista gravadas dela, contando desde a infância dela, né, até a parte adulta, todas as lutas e tudo que ela relembra, né. Ela tem 92, mas ela tem uma memória muito boa. Então ela é uma fonte oral, né, fonte de história oral muito rica. Então ela é uma das minhas grandes inspirações para mim poder aprender mais e entender quais são os caminhos que eu devo seguir honrando esses legados, né? E conta com dor, com facilidade, ou tu fica instigando lembranças assim mais alegres? Tu fica conduzindo ou ela tem um prazer de contar assim a própria história? O que tu sente? Sim, eu sinto que por muito tempo ela não falava muito sobre a história dela, mas como depois que eu me formei em história e que eu me aproximei da história oral e que isso também se cruza com o livro, porque também eu vou falar um pouquinho sobre essa atuação no livro, essas personagens, essas figuras, né, que elas não falam muito, mas que elas têm muito a contar, elas são fundamentais. Então, a minha avó é uma dessas figuras, assim. Então eu acabo instigando, levando ela a responder algumas perguntas que são curiosidades minhas, né? Inclusive no meu TCC ela é uma das minhas entrevistadas, então eu pergunto, vó, como é que era a sua infância, como é que era naquela época, como é que eram as relações, né? E daí puxando também para o lado quais são as tensões e relações raciais, que ela falava muito sobre isso, sobre a raça, sobre classe, né? Como é que era o pobre, como é que era o negro antigamente tratado. Então, para mim foi uma construção muito legal, assim, e ter ela como esse pilar sempre é essencial para mim, assim, eu sempre consultar ela, como é que era, como é que hoje é, né? E quais são as perspectivas dela, assim, para mim é muito legal. E tu tem algo inusitado, assim, que tu lembra, que tu gostaria de compartilhar, assim, que ela conta, assim? Porque geralmente, 92 anos, gosta de repetir certas histórias. Sim. Eu sei porque eu tenho os meus pais também, e eles gostam de repetir aquelas histórias e com a mesma versão, como se a gente não tivesse escutado. Tem alguma, assim, que tu lembre agora que ela repete, tem orgulho, tem honra, ou se emociona ao contar? Sim. A gente tem várias histórias, assim, que ela conta, né? Quando falar sobre, por exemplo, a história negra no território, ela sempre conta que antigamente os bailes eram separados. A população negra não se misturava, né? Ela falava que tinha os bailes dos brancos e os bailes dos negros, na época de segregação racial. E essas memórias ela traz com um pouco de dor, com um pouco de que era um passado muito ruim, né? Então ela conta as memórias também da mina de carvão em Criciúma, que ela morou um tempo lá, como é que era andar de trem sempre, que era como ela se locomovia, né? Então como é que era para ela também ser uma mulher que trabalhou em engenho, trabalhou na roça, que as mulheres não tinham muito que escolher, né? Elas tinham que ajudar no sustento da família também. E principalmente as histórias ligadas às lavadeiras, né? Minha avó foi uma lavadeira também, a minha bisavó já era lavadeira. Então ela conta como é que era, e daí isso ela conta com muito amor, muita emoção, né? Como é que era as lavações de roupa antigamente, os cânticos que elas cantavam na beira da fonte, como é que eram as técnicas de lavar roupa. Então por isso que eu digo que ela é uma das minhas maiores fontes, né? Eu sempre falo, vó, eu tenho dúvidas sobre isso, como é que era. E ela conta a partir da vivência dela como uma mulher negra nativa aqui de Ibituba, né? É muito legal. E já tem essa referência assim, registrada em algum canal para as pessoas? Então, eu tenho o meu TCC, né, que é um artigo que eu publiquei, que é Memórias do Negro em Ibituba, Narrativas e Silenciamentos. Inclusive a Célia Davi, que também faz parte do livro, né, uma das faces de Anitta, participa também, e outras mulheres. E daí, esse é um dos registros que a gente tem, e alguns registros também audiovisual, né, que a minha avó já participou. O documentário, né, Onde Está a Fonte, Aguada, a História de Lavadeiras, né, que é da Lana Meneghel e do Liberto. A minha avó participa também contando um pouco dessas vivências dela como lavadeira, né, e retrata um pouco também da minha bisavó.
Então a gente tenta no máximo registrar tudo possível para que quando ela se vá, né, a gente consiga, enfim, ter ela aqui presente através das memórias. Né? E o pessoal pode seguir então nas redes, no Sim. teu canal também, então deixa aí para as pessoas também. Tem muita gente querendo saber. Eu, por exemplo, sou novata chegando na cidade e as pessoas que chegam ficam muito curiosas assim, para saber e se aprofundar mais e trazer isso aí como uma referência também para sua própria vida. Sim. Quais os canais assim que a gente pode, além do livro, é claro que está sendo lançado hoje, né? Sim. O de Anitta, outras referências assim que tu gostaria de compartilhar para a gente achar esse conteúdo. O meu artigo, né, que é uma fonte de pesquisa também, que é Memórias do Negro em Imbituba, se digitar também Negro em Imbituba, Mariane Coelho já pode ler, baixar, pesquisar um pouquinho. Em breve eu vou lançar mais coisas, mas agora eu tô dando uma pausa. E no Instagram também, de vez em quando eu posto algumas coisas, por exemplo, quando eu sou convidada também para falar, para estar atuando, eu sempre trago essas memórias, assim, dessa história regional, que tem muitas nuances e que tem muitas narrativas a serem contadas e que tem muita gente que mora aqui e que quer ser ouvida e que tem muita coisa para compartilhar, assim. Tem várias faces de Anitas e mulheres que sabem muito mais dessa história quanto eu, né? E que ajudam a construir esses pedacinhos, assim como a Anitta também fez parte da nossa história. Que coisa boa! Parabéns então por essa participação no livro, que veio muito mais, né? E sucesso aí na tua trajetória. Obrigada. Estamos aqui com a Neide Rocha da Silva. Ela tem uma participação incrível também no livro que está sendo lançado neste evento aqui. Seja bem-vinda, Neide. Obrigada. Que emoção, né? Mais um projeto sendo realizado e ter a tua participação, ter a tua história de vida, né? Conta um pouquinho como é que foi, assim, a receber esse convite para essa participação. Eu fiquei muito feliz do Célio ter me convidado nessa participação, porque algum tempo atrás eu interpretei a Anitta para a Alessandra, interpretei a Anitta também para acorde, com meu cavalo, fiz um pequeno momento assim de Anitta lá no Mirante e o Célio me convidou para me contar minha história de vida, que se espelhava na história de Anitta, com as minhas batalhas, com as minhas lutas de vida. E eu contei no livro um pouquinho da minha história, né, da minha trajetória de vida. E assim é a Anitta, né? Tem essa trajetória de vida, essa batalha, essa insistência de lutar, de vencer. É o que toda mulher é. Então eu fiquei muito feliz e honrada de participar desse momento do livro. Anitta Garibaldi, né? Acho que todas nós mulheres temos assim um pouquinho de Anitta lá dentro. Uma força, uma garra, uma determinação, uma força de amor mesmo dentro do nosso coração. Eu quero que tu lembre assim, de algum momento assim, marcante na tua vida em que tu precisaste ser Anitta, ter essa força, ter essa garra. Qual momento da tua vida assim que tu lembre, né? Que tu, poxa vida, que tu mesmo se surpreendeu assim com a tua força que tu tens? Uma das batalhas muito fortes que eu tive que ser a Anitta, foi quando eu perdi minha mãe e meu irmão, num terrível acidente. E ali eu fui lá no fundo do poço, porque perder a mãe e o irmão num acidente, a gente tem que ter muita força para poder sair da cama, né? Sim. E ali pedi força para Deus, para me continuar minha batalha, minha caminhada, né? De ser mãe, de ser esposa, de ser amiga, eu não podia deixar a peteca cair. E como a Anitta, montei um cavalo e saí na guerra da vida. E isso me fez lembrar também essa batalha, de não desistir, de guerrilhar mesmo. Serviu para a vida toda, né? Serviu. Hoje a gente conhece a Neide, ela tem um potencial muito grande, além de ter essa participação no livro de Anitta, né? Do Célio, aqui do Mariscão da Zimba. Tu tens outras atividades também que tem muita força da terra, o cheiro da terra, como é o nome da tua empresa, né? E isso vem assim de ancestrais, da onde vem essa força, né? Para te fazer os teus projetos, que a gente vê que é muita natureza, né? Os cavalos, os coquinhos do butiá, As ervas, né? as ervas, isso. Eu tenho esse projeto que é o Cheiro de Terra, é algo que vem já de mim desde pequena, né? Com os conhecimentos ancestrais das minhas avós, tanto paterna quanto materna. Elas eram benzideiras, elas trabalhavam com as ervas e elas me ensinaram também a escolher as ervas, a decifrar as ervas, a conhecer as ervas.
E na minha trajetória de vida eu sempre usei a terra, as ervas, andar descalço, sempre passei isso para os meus filhos, para os meus amigos, até que eu senti no meu coração que eu tinha que passar isso para frente. Ensinar o valor da biojoia, né, da semente, ensinar a se autocurar também com a meditação, ensinar a curar-se com a terra, com as ervas. Aí eu fiz alguns eventos, convidei pessoas até de fora para ensinar isso, esse benzimento, essa natureza que cura, né? Então é essa a minha missão, assim, eu ainda estou nesse caminho de ensinar, eu acho que eu tenho muita coisa ainda para aprender também, mas o que eu puder fazer para ensinar as pessoas a se curar, a não depender só da farmácia, não estou tirando a razão dos médicos, né? Tem momentos que é necessário, mas antes das coisas piores acontecer, tu já ir te curando, né? Quando tiver com uma ansiedade, quando tiver com uma depressão, como aconteceu assim, de perder um ente querido, de ter a força da natureza que está dentro de ti e lutar e conseguir vencer essa batalha. Que lindo, né? E algo bem simples assim, um recado bem simples que tu poderia deixar para as pessoas que estão aí acompanhando no canal da C, algo que do teu dia a dia, algo que tu sente assim, que vem força da natureza mesmo, além das tuas dinâmicas, das tuas práticas, algo que as pessoas poderiam fazer assim no seu dia a dia, ao despertar de manhã ou antes de dormir, que tu gostaria de compartilhar. Uma dica que eu dou muito legal é que quando tu tá na cama, se tu tá sentindo o teu coração pesado ou um pensamento pesado, não pense muito, pula da cama, não coloca o chinelo, já vai em contato com a terra. Nesse momento a terra tira essa negatividade que está ali rondando no teu coração, né? Se possível, olhar para uma planta, mexer com a sua plantinha, com o seu gatinho, com o seu cachorro. Nesse momento a natureza sábia de Deus, ela já muda aquele sentimento de dor, de pensar. Ou não só de manhã, né? Quando no dia a dia aconteceu algum evento que te deixou mal, tenta não focar, tenta não ficar naquele momento. Procura a natureza. A gente tem a praia aqui, né? A gente tem um mar tão sagrado, tão curador. Caminhar descalço na praia cura qualquer doença, cura câncer, cura todo tipo de doença. Caminhar na beira da praia, olhar as plantas, abraçar uma árvore, faça qualquer coisa, mas não fique no momento que está te fazendo mal. Anita Garibaldi tem a participação da Neide. A Neide já fez apresentações representando, vestiu a roupa de Anita, a cavalo chegando, porque Anita, a gente tem, quando fala em Anita Garibaldi, a gente tem a lembrança dela chegando a cavalo, com o filho no braço, né, Neide? E como é que tu te sente, assim, representando a Anita em alguma apresentação, ou dentro do próprio livro, né, que tem ali a tua fala, sentir-se Anita, tu veste essa personagem mesmo, ou é o físico que as pessoas te convidam? Como é que é, assim? É a Anita interno, a Anita externo? Como eu tenho um cavalo, né? E um dia eu estava passeando a cavalo, a Alessandra me viu e ela disse assim, parece que vi a Anita correndo a cavalo. E ela me convidou, eu aceitei o convite. E naquele momento que eu estava vestida de Anita, com aquela roupa de Anita, assim, parece assim que senti a força dela realmente, né? Em cima do cavalo, então, o cavalo tem essa força. Eu fico muito feliz quando eu represento a Anita, tanto quando eu estou a cavalo, quando eu estou contando alguma história, alguma parte da vivência dela que passou aqui por Imbituba. Isso me traz muita força realmente. Eu sinto a força da Anita em todos os momentos, principalmente quando eu estou vestida de Anita. Que legal, né? E estar aqui no lançamento desse livro que fala sobre a história da Anita. Eu ainda não vi o livro pessoalmente, mas daqui a pouco ele vai chegar para nós. E nós vamos também compartilhar com outras pessoas, né, o livro, que é importante esses exemplos que coloca ali dentro do livro das mulheres, né, imbitubenses, porque a Anita deixou um legado muito grande aqui na nossa região de Imbituba. E nós temos ali também o Centro Mariscão da Zimba e bem pertinho tem o Mirante, tem um busto da Anita Garibaldi, né? Então tu tens ali ao redor do espaço onde tu mora, tem a energia toda dessa guerreira que foi a Anita Garibaldi. E tu ser referência na cidade como ela é um compromisso também, né? De chegar isso em outras pessoas, né? E ali na Praia do Porto foi a Batalha Naval de Anita, né? Ali realmente aconteceu o batismo de sangue, onde tudo aconteceu, né? Aquela guerra toda, e a Anita estava ali presente. Quando eu chego ali naquele mirante, Celina, eu fico muito emocionada de saber que realmente a Anita pisou ali, né? E ela é uma referência para as mulheres,
porque as mulheres, assim, hoje em dia, com as batalhas do dia a dia, a gente muitas vezes tem que se transformar em Anitta, né, para poder viver essas batalhas do dia a dia. E a energia dela ali dá mais força para nós. Que coisa boa! Eu agradeço a tua participação, sucesso aqui nessa tarde encantadora. Estamos aqui ao ar livre, né, pertinho do mar, com esse sol lindo. Tem uma música de fundo que você está vendo, as pessoas participando de um karaokê. O lançamento, então, do livro da Anitta. Parabéns. Obrigada. Mais uma vez. Gratidão. Olá, estou gravando esse vídeo para parabenizar o meu grande amigo Célio de Oliveira, a nossa querida amiga Emanuele Quirino, por essa obra tão lindíssima chamada Faces de Anitta, o qual eu tive a honra de ser uma das Anitas homenageadas nos tempos atuais. E assim, eu fico muito feliz, eu fico muito grata, em nome da minha etnia Chavante, em nome dos povos indígenas do estado de Mato Grosso, dos povos indígenas do Brasil, em nome da minha etnia Machacali, o qual também pertenço, e é uma honra poder representar uma mulher que foi tão guerreira, que lutou por causas tão nobres, pela justiça social, pelos pobres, pelos menos favorecidos. A Anitta é uma mulher atemporal, a sua voz jamais deve ser esquecida. E eu fico assim muito honrada mesmo de fazer parte dessa obra, de poder estar aqui, né? Gostaria, na verdade, de estar aí com todos vocês, mas na próxima eu quero estar presente. E assim, né, esse lindo trabalho tem sido feito pelo meu querido amigo Célio, que tem enaltecido a cultura, a arte e o turismo na cidade de Imbituba, no estado de Santa Catarina. A Emanuele também, através, né, do seu trabalho como jornalista, como escritora, né, a Emanuele como produtora cultural. Então é isso, gente. Santa Catarina é um estado que eu tenho um carinho muito grande, que mora no meu coração. Um pedaço de mim vai estar sempre aí com vocês, um pedaço de mim mora em Santa Catarina, porque eu residi aí por muitos anos e tenho uma parte da família aí, tenho amigos, tem aqueles amigos que estão dentro do nosso coração, que valem como irmãos. Então é isso, viu? Meu muito obrigada. Parabenizo mais uma vez esse centro cultural que tem feito história aí na cidade de Imbituba e também no estado de Santa Catarina. Meu forte abraço para você, Célio, meu forte abraço para a Emanuele e para todos vocês que estão aí presentes nesse lançamento. Meu muito obrigada. E viva os povos indígenas, viva Anitta Garibaldi, né? Não posso esquecer.